A rotina na clínica veterinária pode ser desafiadora, não é mesmo? E acabar consumindo um tempo valioso que poderia ser dedicado aos pets. Cuidar de documentos, pagamentos, agenda, estoque... É fácil se perder com tanta coisa, né? Por isso, o VetSmart desenvolveu a solução perfeita para transformar a sua realidade, o Prontuário Pro. A ferramenta que vai facilitar a sua rotina e a gestão do seu negócio veterinário de verdade e de uma vez por todas. E por apenas R$ 49,90 por mês. Olá, pessoal. Eu sou o professor Fábio Brito, sou professor da Faculdade Qualitas. Tenho formação no mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de oftalmologia veterinária pela Unesp de Jaboticabal. Sou especialista em oftalmologia veterinária pelo Colégio Brasileiro de Oftalmologistas Veterinários e pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e diplomado pelo Colégio Latino-Americano de Oftalmologia Veterinária, né? Sou também o diretor proprietário do Centro de Excelência em Oftalmologia Veterinária, o CEOVET, em Recife. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, gostaria de agradecer a Drogavet, né, sempre em parceria aí nos ajudando a divulgar e a difundir a oftalmologia veterinária no Brasil. Então, gostaria de agradecer ao convite dessa aula. E nós escolhemos um tema que é bastante comum na clínica médica, né, e na oftalmologia, obviamente, veterinária, que é sobre secreção ocular em cães, né, e aí a gente pensou nesse título, né, secreção ocular em cães. Já pensou em síndrome de olho seco? E aí, nessa aula, a gente vai ver o porquê é importante a gente pensar na síndrome do olho seco, né? Quando a gente vê um paciente com secreção ocular. No decorrer da aula, a gente vai abordar parte da fisiologia, do sistema lacrimal, né, da lágrima, da produção, e aí vocês vão entender o porquê essa secreção ocular é formada nos olhos dos cães. Então, iniciando, a gente precisa, como eu falei, entender a superfície ocular, né? A superfície ocular é extremamente importante para manter as estruturas do olho, né, principalmente do arcabouço do olho, da superfície do olho íntegras. E aí entenda-se, né, como essas estruturas, córnea, conjuntiva, terceira pálpebra, então é extremamente importante todas essas estruturas para a gente manter esse olho transparente. Né? E é importante essa transparência porque a gente tem meios de refração da luz. E a córnea é o primeiro meio de refração da luz. E aí, em virtude disso, a gente precisa que ela seja transparente, que ela precisa esteja lubrificada. E a gente vai falar bastante sobre lágrima, né? Porque a lágrima é uma unidade funcional que mantém essa estrutura transparente, né? É um dos fatores que mantém a córnea transparente, para que a gente tenha a luz passando dela, chegando até a retina e o nervo óptico, sendo enviado lá para o trato visual e a gente tenha a formação da imagem, né? Os nossos pacientes consigam formar a imagem. Então, falando, né, do filme lacrimal pré-corneano, a gente tem a produção dela, a atuação desse filme lacrimal e a drenagem dela. Então, essa produção, ela vem através de várias substâncias, que a gente vai ver detalhadamente cada uma delas. Depois ela vai ter uma atuação importante, e aí eu já coloco ali para vocês, na superfície do olho. E parte dessa lágrima que não foi absorvida, ela vai ser drenada, e ela vai ser drenada pelo ducto nasolacrimal, né? Então, falando um pouquinho da atuação dessa lágrima, até antes da produção, para vocês terem ideia da importância dela, né? Então, a córnea ela é uma estrutura que ela é avascular, ela não tem vasos. Então, em virtude dessa especialidade, né, na verdade, a gente tem duas estruturas no corpo todo, né, os nossos pacientes têm duas estruturas no corpo todo que não tem vasos. E, coincidentemente, as duas estão no olho, que é a córnea e o cristalino. E realmente eles precisam não ter vasos para que a gente mantenha essa transparência e, consequentemente, a refração da luz. Então, a nutrição, e aí nutrição entre aspas, porque a gente vai ver que também tem outras, o muracoso, por exemplo, faz parte dessa nutrição da córnea, mas boa parte dela vem através do filme lacrimal pré-corneano. A oxigenação da córnea vem através da lágrima e do ar externo. A glicose, para isso, vem através da
da lágrima, água, eletrólitos, imunoglobulinas, interleucinas, citocinas, ou seja, todo o papel de defesa da superfície ocular, parte dela vem da lágrima. É extremamente importante para a lubrificação da superfície ocular, né, manter essa superfície ocular lisa, para que as pálpebras deslizem sobre a córnea sem fazer nenhum atrito. Nessa lágrima, a gente vai ter substâncias, né, antibactericidas, antibacterianas, que vão trabalhar para manter a homeostase da superfície ocular. A gente vai ter remoção dos metabólitos, né, porque a gente tem bactérias na microbiota conjuntival, na microbiota da superfície ocular, e a gente tem detritos celulares, né, células epiteliais da córnea que vão se descamando no seu processo de renovação. Então, a lágrima ela também tem esse papel de remover todos esses metabólitos, né, essas partículas, levar ela para o ducto nasolacrimal e fazer com que essas estruturas que não são mais benéficas para o olho sejam drenadas. Então, a gente viu que o filme lacrimal tem uma atuação extremamente importante, né, para manter essa córnea funcionando. Então, falando do filme lacrimal, ele tem uma quantidade estimada ali de aproximadamente 8 a 9 microlitros. E esse volume, ele é renovado a cada minuto, né, aproximadamente 1,5 microlitros. Ou seja, a cada 5 minutos a gente tem uma formação de um filme lacrimal novo. E isso é extremamente importante, né, quando a gente começa a falar de instilação dos colírios, do tratamento, né, que a gente vai ser lá no final da nossa aula, a gente vai falar dos colírios que são importantes para tratar esses pacientes que apresentam secreção ocular ou que apresentam olho seco, né. Esse filme lacrimal, ele tem uma espessura ali média de mais ou menos 3 micrômetros, né, então ele também tem uma certa função na refração da luz. E aí, como eu falei para vocês, é importante a gente ter essa informação, né, da formação dele a cada 5 minutos, porque quando a gente vai fazer instilação de vários colírios, né, e isso não é raro na oftalmologia, a gente tem que pedir para o tutor pingar, né, 2, 3, 4 colírios, então é importante a gente respeitar um intervalo de 5 a 10 minutos, né, em média, tem colírio que até dá para fazer um pouco antes, mas em média 5 a 10 minutos, em virtude desse turnover do filme lacrimal, que dura aproximadamente 5 minutos, né? Ou seja, a cada 5 minutos eu tenho um filme lacrimal novo. Então, eu instilei um colírio, ele vai fazer o seu papel, vai agir, vai se ligar às moléculas, vai penetrar no olho, vai ter a sua atuação na superfície ocular, mas depois de 5 minutos, parte dele vai ser drenada, né? Então, aí a gente já pode instilar um próximo colírio. Bem, é importante a gente definir o que é um filme lacrimal pré-corneano, né? O que é a lágrima, né? A gente pensa sempre, a lágrima é água, e na verdade não é água, né? O filme lacrimal, ele é descrito atualmente como 2 camadas, estrutural e funcional. A primeira delas, né, na verdade a mais externa, composta por lipídios, e aí a gente tem essa camada aqui, mais superficial, né? E esses lipídios, eles têm uma função de estabilizar o filme lacrimal, unificar, evitar uma evaporação precoce da água que vai estar logo abaixo dele, né? A gente tem 2 outros componentes extremamente importantes, que é a água, que aí sim, né, vai fazer essa lubrificação, e o muco, né, que vem da mucina. Então, antigamente, o filme era conhecido como filme trilaminar, né, ou seja, 3 camadas. Lipídio, água e mucina, né, como está aqui nessa imagem da direita. Mas, na verdade, hoje, o que a gente tem é uma camada externa lipídica, por isso que 2 camadas, e uma outra camada aquomucínica, onde a gente tem a água e o muco se misturando, né, e aí, junto com essas vilosidades aqui da superfície epitelial, né, juntando lá na camada do glicocálice, formando o filme lacrimal completo, né? Então, esse filme lacrimal, ele na verdade, é composto por gordura, água e muco, né? E aí, de onde é que vem esse filme, né? Qual é a origem do filme lacrimal? Então, a parte lipídica, né,
ele vem através das glândulas de meibômio, que são as glândulas tarsais, que são essas glândulas aqui, ó, que estão em amarelinho, e isso é extremamente importante, porque nas raças braquicefálicas, principalmente Shih Tzu, Pug, é muito comum a gente ter uma disfunção dessas glândulas, aí a gente acaba tendo secreção ocular, a gente vai ver mais na sequência o que é que causa essa secreção ocular, né? Mas a gente tem disfunção dessas glândulas de meibômio, né? E, na verdade, a glândula do meibômio, ela vai produzir o meibum, que é a gordura, essa parte lipídica do filme lacrimal. E a gente tem essas glândulas, né, sebáceas modificadas em aproximadamente de 20 a 40 glândulas por pálpebra, né, na pálpebra inferior e na pálpebra superior. Essas glândulas, cada uma delas tem um ducto, que vocês veem aqui, ó, essas pontas, né, que está na junção mucocutânea da margem palpebral, onde vai ser drenado essa gordura, né, esse lipídio. Então, essa secreção ela vai ser distribuída sobre o filme lacrimal, quando ele está piscando o olho, o paciente está piscando o olho, vai se juntar, não, né, vai recobrir ali a superfície da água e do muco, evitando essa evaporação, evitando o atrito da pálpebra, propriamente dita, sobre a superfície ocular, né? Então, a gente tem duas outras glândulas, né, nos nossos pacientes, glândulas Zez, glândulas Mol, que também vão contribuir para a formação desses lipídios, né? E como eu já falei para vocês, né, ele vai limitar a evaporação dessa fase aquosa ou aquomucosa, né? E vai lubrificar também as margens palpebrais, né? Então, é extremamente importante, né? E a gente tem que ter cuidado, porque alguns colírios que têm conservantes e shampoo, eles podem remover essa camada de gordura. Então, é importante, quando a gente está fazendo o uso de vários colírios nos olhos dos nossos pacientes, né, fazer uso também de lubrificantes, para poder manter essa margem palpebral e essa superfície ocular lubrificada. Tá? Então, a primeira camada, que é a parte lipídica, ela vem basicamente aqui das glândulas de meibômio. A camada mucoide, ela vem de algumas origens, né? Inclusive das glândulas lacrimais, mas basicamente ela vem de umas glândulas que estão na conjuntiva, tanto na conjuntiva palpebral como na conjuntiva bulbar, que são essas células caliciformes. Apesar de ser umas células que estão ali no epitélio da conjuntiva, no epitélio da superfície conjuntival, ela tem uma função secretora, tá? Então, essa mucina, ela vai fazer com que a água passe mais tempo aderida à superfície ocular, né? A gente tem 4 principais mucinas, né? E dentre elas a mucina número 5 é uma das mais importantes, mas já foram descritas outras, e a gente tem muitas proteínas, né? Mais de 150 proteínas e peptídeos sendo produzida por essas células caliciformes, né? Ela vai ter um papel importante nessa lubrificação, na hidratação e na refração, como eu falei para vocês. Na verdade, a mucina, ela é o surfactante da lágrima. A gente fala que é essa mucina que vai fazer com que a água fique aderida o máximo de tempo possível na superfície ocular. Tá? Óbvio, tudo contribui para que essa água fique lá. A gordura contribui um pouco, evitando a evaporação, e a mucina fazendo a aderência, né, ou a adesão dessa água naquelas microvilosidades. Mas ela realmente tem esse papel extremamente importante. Ela também vai produzir, né, essas células caliciformes vão produzir proteínas antimicrobianas, que aí vai manter a homeostase daquelas bactérias que estão na superfície conjuntival, vão produzir glicoproteínas hidratadas, né? E ela vai juntar com a água, já que a córnea ela tem um caráter hidrofóbico, ou seja, ela não absorve água, essa mucina ela vai transformar, né, ou ela vai se ligar a essa água e vai facilitar a penetração dessa água no estroma da córnea, né? Obviamente, num processo regulado, né? E aí a gente vai ter um filme lacrimal
uniforme, e essa córnea vai passar de hidrofóbica para hidrofílica, ou seja, ela vai acabar recebendo essa parte aquosa, que a gente vai falar mais na sequência, para que ocorra essa hidratação e essa nutrição das células corneanas. E elas também vão remover a partícula, né, os debris celulares ali como um todo. A água, propriamente dita, né, ou seja, o que vai lubrificar a córnea, ela vem das glândulas lacrimais, né? A gente tem ali a glândula lacrimal orbital, que ela é temporodorsal, ou seja, ela vai estar na parte dorsal lateral do bulbo ocular. A gente não consegue ver essa glândula naturalmente. E parte dela vai vir da glândula da terceira pálpebra, que a gente aqui está vendo exposta, né? Mas que ela também não é para estar exposta. E essas duas glândulas, assim como os vasos da conjuntiva, é que vão produzir a parte aquosa da lágrima. Atualmente, a gente tem uma produção mais ou menos de 50% sendo produzido por cada uma dessas glândulas, né? Então, sabendo disso, é extremamente importante a manutenção dessa glândula quando a gente tem essas protusões da glândula da terceira pálpebra, né? Na verdade, a gente precisa reposicionar essa glândula de volta no lugar, porque senão a gente acaba causando um olho seco e atrogênico nesse paciente. E aí a gente vai ter secreção ocular desses pacientes. Essas glândulas, elas vão produzir uma série de citocinas e interleucinas que vão ser extremamente importantes na homeostase da superfície ocular, vão ser importantes no processo de cicatrização de uma úlcera de córnea, por exemplo, né? Então, é importante a produção dessas citocinas e interleucinas pelo filme lacrimal, né? E a composição, né, que vem lá, é só água? Na verdade, 98% é água, mas a gente vai ter eletrólitos, metabólitos, vamos ter proteínas, vamos ter enzimas, né, como a lisozima, a lactoferrina, a lipocalina, que tem uma ação antibacteriana, e que toda vez que a gente tem uma agressão da superfície ocular, essas enzimas, elas acabam sendo produzidas numa maior quantidade. E essa especificamente aqui, a lactoferrina, né, é uma enzima que é muito conhecida, né, do clínico como se fosse a tal da lágrima ácida, né, que a gente sabe que lágrima ácida ela não existe. O que a gente tem é uma marcação da coloração do pelo daquele paciente por enzimas, né, por uma deficiência na drenagem do filme lacrimal, pelo ducto nasolacrimal, e aí, como é um pigmento à base de ferro, né, como está dizendo o nome aqui, lactoferrina, o ferro em contato com o oxigênio, ele acaba oxidando, e aí dá aquela coloração marrom no pelo dos pacientes, né? A gente tem as interleucinas, metaloproteinases, produzidas dela, que são extremamente importantes aqui na reparação da córnea, quando a gente tem úlcera, remoção de metabólitos, produção de CO2, ácido lático, enfim, tudo isso para que a gente mantenha uma córnea, uma superfície ocular, de uma forma geral, perfeita, né, em homeostase. E aí, de onde é que vem a secreção ocular, né? De onde é que surge essa secreção ocular? Que a gente sempre pensa, né, tá com secreção ocular, tem uma conjuntivite. Na verdade, a conjuntivite primária nos cães, ela é muito rara, diferente do que acontece no ser humano, né? A gente tem quadros de conjuntivite com bastante frequência, né? Principalmente quando tem aglomerado, né? Então, essa conjuntivite primária é muito comum. Nos cães, isso é bem raro de acontecer, né? Então, normalmente, quando a gente tem essa secreção ocular, né, que a maioria das pessoas pensa que é uma secreção purulenta, na verdade é uma secreção mucolipídica, né? Onde a gente tem um desequilíbrio desses componentes do filme lacrimal. Então, eu preciso ter, na lágrima do meu paciente, 98% de água e 2% de lipídio e muco. Mas esse percentual, eles têm que estar em equilíbrio. Se eu tiver uma deficiência na produção dos lipídios, por exemplo, vamos imaginar um paciente com uma blefarite, né, uma inflamação na pálpebra. E aí a gente viu que aquelas glândulas tarsais, né, as glândulas Meibohm, estão lá na pálpebra. Então, elas vão ser afetadas. E aí, quando elas são afetadas, né, eu vou ter um desequilíbrio na produção dos lipídios. Né? Provavelmente eles vão ser produzidos em menor quantidade e lipídios de diferente
de qualidade inferior, né? E aí a gente tem esse desequilíbrio, e isso vai trazer o sinal clínico de secreção ocular. O mesmo acontece com o nosso olho seco clássico, né, dos nossos pacientes, né? A diminuição da quantidade de água, né? Então, quando eu tenho uma diminuição da quantidade de água, ou seja, já não tenho mais esses 98% sendo produzido, eu vou ter um excesso, né, dessa proporção, na verdade, não que o lipídio e o muco vá ser produzido mais. Em algumas situações até sim, né, porque a gente tem paciente que produz nada de água, então realmente essa proporção ela inverte, mas o que importa aqui para a gente é o desequilíbrio. Se eu tiver uma produção menor de qualquer um desses componentes, seja água, seja lipídio, seja muco, a gente vai ter como sinal clínico secreção ocular, e que não é um sinônimo de conjuntivite. No caso específico dos cães, por isso que a gente está chamando a atenção nessa aula, é que a maior causa de conjuntivite nele é por uma deficiência na produção aquosa do filme lacrimal, né, que é a ceratoconjuntivite seca, né, ou seja, é o olho seco, é a doença do olho seco, é a síndrome do olho seco. Então, como eu falei para vocês, se eu tiver uma deficiência de qualquer uma dessas substâncias, seja lipídio, né, por uma blefarite, como nesse paciente aqui, ó, seja uma deficiência da produção da mucina. Então, por exemplo, paciente que tem sinomose, ele tem a conjuntiva afetada pelo vírus, né? O vírus, ele causa uma citólise, ele faz uma replicação celular e ele causa uma destruição dessas células da superfície da conjuntiva. E aí, consequentemente, destrói aquelas células caliciformes e a gente vai ter uma deficiência da mucina. E aí a gente tem o clássico, né, que é a deficiência aquosa, que a gente vai trabalhar mais nessa aula de hoje, né, que é o olho seco clássico, né, principalmente nas raças bracocefálicas, por uma deficiência da quantidade de água, ou seja, uma deficiência quantitativa desse filme lacrimal. Tá? E aí o que é que acontece? Se eu tenho esse desequilíbrio, seja por qualquer dessas frações, o que é que vai acontecer com a superfície do olho do meu paciente, né? Esse epitélio da córnea e da conjuntiva, ele vai sofrer uma desidratação, e aí ele começa a perder célula. A gente vai ter uma hipóxia celular, tanto do epitélio quanto do estroma, e aí eu começo com a destruição dessas células, né? O olho vai ficar extremamente irritado, porque eu não tenho essa lubrificação, então o olho vai estar vermelho, é o que chama muita atenção do tutor, né? Então são dois sinais clínicos extremamente importantes, olho vermelho e secreção ocular, porque isso é visível, e aí ele acaba levando o paciente para o médico veterinário. Como eu vou ter um desequilíbrio da homeostase, né, eu vou ter um aumento das bactérias que estão ali na superfície ocular, né, porque a gente tem bactérias ali, principalmente Staphylococcus. Staphylococcus está lá na microbiota conjuntival normal, né? Mas, se eu tenho um desequilíbrio nesse filme lacrimal, eu vou ter uma produção maior, né, uma multiplicação maior desses micro-organismos, né? Uma inflamação da córnea secundária, da córnea e da conjuntiva secundária, essa deficiência lacrimal, né? O que a gente tem hoje tem sido trabalhado bastante, com relação à tonicidade e osmolaridade desse filme lacrimal, então ele vai estar mais hipertônico e mais hiperosmótico, né? E, consequentemente, com tudo isso aqui acontecendo, né, em casos mais graves, a gente tem uma erosão corneal, né, ou as famosas úlceras de córnea. Então, observe que se eu não tenho lágrima, né, eu vou ter uma destruição da superfície ocular extremamente importante em vários níveis celulares. Né? E aí, né, como eu falei para vocês, vamos chamar a atenção um pouquinho da doença do olho seco, né, conhecida como ceratoconjuntivite seca, né? Hoje esse nome já tem até sido realmente mudado para a doença do olho seco, porque a gente tem uma coisa muito mais complexa, tá? O síndrome do olho seco. E aí, o que é essa ceratoconjuntivite seca, né? Também conhecida como síndrome ou doença do olho seco, né? Então, ela é uma doença de caráter inflamatório. Então, eu coloquei aqui em destaque,
porque na grande maioria das vezes, quando a gente for falar de tratamento, vocês vão ver, a gente não vai usar antibiótico, né? Eu vou usar anti-inflamatório, vou usar imunomodulador, né? Porque eu preciso que esse paciente volte a produzir lágrima corretamente. E ela é tanto diagnosticada com frequência nos cães quanto nos seres humanos. Então, hoje, pessoal, paciente que chega no nosso consultório com secreção ocular, e a gente vai ver como fazer o diagnóstico se realmente esse paciente tem ou não olho seco, tá? Então, ó, o que é uma lágrima normal, a gente já viu, é aquela lágrima que tem uma camada lipídica, né? Uma camada acomocínica, que vai estar aderida às microvilosidades ali das células epiteliais, da córnea e da conjuntiva, fazendo a lubrificação da superfície do olho. Nesses pacientes que têm olho seco, né, a gente vai ter uma perda de água, ou por diminuição dessa quantidade, ou por uma disfunção lipídica, por exemplo, ou uma disfunção mucínica, e aí essas células, elas começam, né, esses glicocálices ali das células epiteliais começam a ficar expostos, começam a sofrer um trauma, né, um trauma oxidativo, um trauma evaporativo, e aí a gente começa a ter repercussões daquelas que a gente já falou na superfície do olho. Então, com relação à classificação do olho seco, a gente pode ter ele por uma deficiência aquosa, e é o que a gente vai trabalhar nessa aula aqui, mas a gente também pode ter uma deficiência lipídica, uma deficiência mucínica, uma disfunção palpebral, principalmente nos braquicefálicos, né, o que a gente chama de euribléfaro, macrobléfaro, que é a fenda palpebral muito grande, lagoftalmia, ou seja, aquele paciente que não fecha a pálpebra direito, porque tem um olho muito exoftálmico. Então, essas disfunções palpebrais também acarretam olho seco. E aí a gente tem outras causas, né? Causas iatrogênicas, como a remoção da glândula, cirurgia de catarata, cirurgias da superfície da córnea, de uma forma geral. Tá? Então, com relação à deficiência aquosa da lágrima, existem várias situações, várias etiologias, mas a principal delas é imunomediada, tá? Imunomediada por linfócitos T, mas a gente tem ela idiopática, tem causada por leishmania, por sinomose, pacientes que nascem com uma deficiência congênita nessa produção. Deficiência de muco, a gente pode ter por uma hipovitaminose, queimadura, doenças dermatológicas, como pênfigo e lúpus, né? Também na sinomose, como eu já havia falado para vocês. Lipídica é mais raro, né? Mas eu sempre brinco, né? É raro, mas acontece sempre, principalmente nessas raças braquicefálicas que têm distúrbio daquelas glândulas de meibômio, né? Que tem blefarite. Então, hoje, os pacientes que são atópicos, né? Que têm bastante blefarite, eles podem ter essa deficiência lipídica. Disfunção lacrimal, como eu já falei para vocês, né? O lagoftalmo, o entrópio, o euribléfaro, o simbléfaro. E outras causas, né, como cirurgia de catarata, ou fasectomias intro- ou extracapsulares, o uso de alguns fármacos, como, por exemplo, antifúngicos, cetoconazol, sulfas, atropina por uso crônico, né, pode levar a um olho seco, enxertos corneais, né, e iatrogenia com a remoção daquela glândula. Então, ó, a lágrima normal, né, juntando a gordura, a água e o muco, a gente tem uma mistura extremamente complexa, porque junto de tudo isso, a gente vai ter proteínas, a gente vai ter eletrólitos, a gente vai ter substâncias antibacterianas, a gente tem fatores de crescimento, tem interleucina, tem citocinas. Então, tudo isso que está aqui, ó, vai manter esse filme lacrimal perfeito, normal. Né? E esses eletrólitos que são produzidos nessa gota aqui, né, nessa lágrima, ele tem uma função de manter a osmolaridade da lágrima. E por que eu estou chamando a atenção da osmolaridade aqui? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente estiver falando da patogenia do olho seco, né, a osmolaridade é um fator importante para a gente equilibrar ela. Quando a gente tem uma lágrima
proveniente de um paciente com olho seco, o que é que eu vou ter? Como eu vou ter menos água, eu vou ter um aumento desses eletrólitos, desses solutos, né? Então, eu tenho um aumento da osmolaridade desse filme lacrimal. Eu vou ter diminuição daquelas proteínas, dos fatores de crescimento, eu vou ter aumento das citocinas inflamatórias, né? Eu vou ter uma diminuição do muco AC, que ele é extremamente importante na manutenção, né, da aderência desse filme lacrimal na superfície do olho. Né? Eu vou ter aumento da atividade dessas proteases. Então, realmente, eu vou ter uma superfície ocular bem desequilibrada. Tá? Então, como é que funciona, né, a fisiopatogenia do olho seco? Então, existe uma resposta imune mediada por linfócito T, né, que acontece normalmente no olho. A conjuntiva do olho do nosso paciente é um dos tecidos mais imunologicamente ativos do organismo. Então, tudo que tem de infecção sistêmica ou local vai repercutir nessas células. A gente tem linfócitos T, linfócitos B, linfócitos T-help. Então, o sistema imune da superfície ocular é extremamente complexo. Mas quando eu tenho tudo isso, né, trabalhando em harmonia, eu tenho os mediadores pró-inflamatórios, citocinas, interleucinas, né? Eu tenho os nódulos linfóides trabalhando perfeitamente, recrutando e reativando essas células T. Eu vou ter uma imunorregulação da superfície ocular perfeita. Tá? Porém, quando eu tenho uma injúria, né, ou seja, eu tenho uma quebra dessa homeostase, seja por a deficiência da água, seja por deficiência mucínica, seja por deficiência lipídica, eu vou ter um aumento dessas citocinas pró-inflamatórias, né? Eu vou ter um aumento da ativação desses linfócitos T, né? Eles vão estar lá muito mais ativos, causando uma reação imune importante por deposição de imunocomplexo. E aí eu não vou ter uma regulação, né, por parte desses linfócitos. Então, eu vou ter uma quebra dessa homeostasia. E aí isso vira um círculo vicioso, porque essas células inflamatórias vão continuar ativando esses linfócitos T, que não vão causar uma estabilidade do sistema imune da superfície ocular, e isso vai virando esse ciclo. E quando eu penso no tratamento, isso é importante, porque quando eu penso no tratamento, eu tenho que pensar em atacar todos esses fatores. Eu tenho que atacar a inflamação, eu tenho que atacar os linfócitos T, né, para que eles passem a ficar regulados novamente. Eu tenho que lubrificar aquele olho, né, para que o sistema imune entenda que aquilo ali não está mais acontecendo, né? Então, não adianta eu só usar um anti-inflamatório se eu não usar um imunomodulador para regular essa resposta imune. Não adianta eu só usar um imunomodulador sem usar um anti-inflamatório, porque aquelas citocinas pró-inflamatórias vão continuar causando a inflamação. Então, isso é importante porque a gente, na hora que está tratando, né, o olho seco, eu preciso pensar que eu tenho que devolver a homeostase da superfície ocular desse paciente. Então, mais uma vez aqui, né? A instabilidade do filme lacrimal vai levar aquela lágrima, aquela superfície ocular, a um estado de hiperosmolaridade. Então, eu vou ter um excesso de cálcio, um excesso de potássio, um excesso de sódio, e tudo em excesso causa dano, né? Então, eu vou ter aí dano celular, né, devido a essa hiperosmolaridade. E aí, em virtude desse dano celular, aquelas células corneanas e conjuntivais vão sofrer um processo de apoptose, ou seja, de morte celular. Eu vou ter esse estímulo neuronal, ou seja, a superfície ocular vai entender assim, eu não tenho água suficiente, eu preciso estimular mais. Porém, eu não vou ter de onde tirar, porque aquelas glândulas estão sendo agredidas pelos linfócitos, né?
E aí, consequentemente, não vai haver uma produção adequada, porque tem muita inflamação naquela glândula, né? Então, acabo tendo uma inflamação neurogênica também em virtude desse estímulo. Eu vou ter liberação das citocinas inflamatórias, ativação das metaloproteinases, eu vou ter perda dessas células caliciformes, ou seja, se eu tenho perda das células caliciformes, eu tenho baixa produção de mucina, se eu tenho baixa de produção de mucina, eu volto a ter instabilidade do filme lacrimal, e mais uma vez eu tenho um círculo vicioso desse problema. Então, o que é importante? Eu preciso evitar essas perdas dessas células caliciformes. Eu tenho que diminuir a osmolaridade, ou seja, eu tenho que colocar água para diluir, né, aquele soluto que está ali. Eu tenho que fazer com que essa inflamação não aconteça para poder eu tratar o meu paciente com olho seco. Então, quais são os principais sinais clínicos, né, que a gente vai observar nesses pacientes que têm essa alteração do olho seco? O primeiro deles vai ser secreção ocular, né? Então, essa secreção ela vai vir justamente por esse desequilíbrio, que pode começar por uma secreção serosa, virando a secreção seromucoide, depois evoluindo para uma secreção mucolipídica, que é o que a gente observa aqui, que a maioria dos colegas acham que é pus, né? Na verdade, a gente até tem proliferação bacteriana aí, devido à perda da homeostase, mas o que a gente tem aqui, de fato, é um acúmulo de lipídio e muco em virtude de uma deficiência da produção de água, ou seja, aquela proporção água, gordura e muco, ela já não acontece. E aí, como eu não tenho uma lubrificação adequada dessa superfície corneana, eu vou começar a ter um processo inflamatório. E nesse processo inflamatório, a gente vai ter vascularização. E aí, os vasos crescendo em direção à córnea, em casos crônicos, úlcera de córnea. A gente vai ter pigmentação, né, depósito de melanina, que a gente chama de melanose corneal, nessa superfície, obviamente, da córnea, né, por isso chama melanose corneal. E é importante tentar evitar o paciente chegar nesses quadros aqui, porque uma vez que esses pigmentos eles se depositam, eles não saem com facilidade, né? No tratamento que a gente vai instituir para o olho seco, ele até dá uma clareada, mas ele não vai ser removido completamente. E aí, em casos graves, úlcera de córnea, em virtude dessa deficiência, né? A sensação do paciente é que ele tem um olho cheio de areia, então não é raro, né, na nossa anamnese, o tutor relatar que ele esfrega muito o olho no sofá, no tapete, né, fica passando a pata, e isso também pode ocasionar traumas na superfície da córnea, levando à úlcera, né. Então, aqui outros pacientes, né, com olho seco, né, em graus variados. Esse olho seco ele pode ser unilateral ou bilateral, na maioria das vezes bilateral, mas não necessariamente, pessoal, eles vão ter a mesma gravidade. Eu posso ter um olho seco num olho mais grave do que no outro. Isso vai depender da quantidade de lágrima que ele está produzindo e da qualidade dessa lágrima, né? Mas aqui nessa imagem a gente tem uma secreção já mucoide aqui importante, né? Já severa. Aqui uma secreção mucolipídica, observe que o paciente ele tem uma dermatopatia, né? Ele tem uma blefarite importante, esse animal aqui ele tinha lúpus, então ele passa a ter um olho seco aí quali-quantitativo, tanto em quantidade como em qualidade de lágrima. Aqui um paciente que tem um olho seco por uma exposição crônica da glândula da membrana nictitante, né? Então essa glândula exposta, ela sofre um processo inflamatório, né, por conta ali do meio mesmo, né, até do oxigênio externo, e pela sua exposição, e aí a gente começa com secreção ocular, já uma secreção mucolipídica, formação de crostas, né? Aqui, ó, mais secreção, né? Então, observe que muitas vezes o paciente chega com esses quadros clínicos, né, e o médico veterinário vai começar a tratar com antibiótico, achando que ele está com uma conjuntivite bacteriana, né? Então, é importante a gente pensar, por isso que a gente escolheu esse tema para essa aula, para poder chamar a atenção que esses pacientes, eles podem ter olho seco, né?
Aqui, ó, mais paciente, né, com a secreção mucolipídica, já com a córnea bem inflamada, já uma presença de úlcera aqui. Aqui uma secreção mucolipídica severa. Aqui um paciente que fez um olho seco farmacológico em virtude do uso crônico de cetoconazol, né? Podem observar aqui que ele tem uma dermatopatia, né? Ele tem uma blefarite importante. Aqui aquela imagem que a gente já viu, uma secreção por deficiência de muco. Aqui uma secreção já mucolipídica. Então, secreção ocular é extremamente comum nesses pacientes, né? Aí a gente precisa saber de onde é que está vindo essa secreção, e na grande maioria dos cães, essa secreção está vindo por uma deficiência da quantidade de água. Não é comum, aliás, não é incomum o olho seco em filhotes. Então, pacientes jovens, eles podem apresentar ou de forma congênita, né, uma deficiência, uma hipofunção dessa glândula lacrimal, ou até a ausência da produção, que a gente chama de alacrimia, né? Mas o mais comum é uma hipofunção dessas glândulas, ou seja, elas produzirem menos lágrima do que deveria. E aí a gente já tem secreção ocular, aqui, né, mucoide, com bastante melanose na córnea, ou seja, deposição de melanina. Um alerta, né? Não retirar a glândula da terceira pálpebra, porque senão você está cometendo iatrogenia, um erro médico importante, né? Inclusive passivo de processo, né? E aí, quando a gente retira essa glândula, né? O que a gente está fazendo é induzindo um olho seco nesse paciente, porque a gente viu que a glândula orbitária dorsal, né, dorso temporal ali, produz aproximadamente 50%, e a glândula da membrana nictitante também aproximadamente 50%. Então, quando a gente remove essa glândula, né, acaba causando um olho seco iatrogênico. Aqui um outro paciente, né, ali um bulldog francês, aqui um bulldog inglês, ambos foram retirados erroneamente a glândula da terceira pálpebra, né, pelo médico veterinário, e aí induzindo um olho seco, né, que é difícil de controlar, porque a gente não vai ter uma glândula para a gente estimular a produção dessa glândula, né? Então a gente tem edema, a gente tem muita vascularização, um olho vermelho bem importante. E como é que a gente vai fazer diagnóstico, né? Então, obviamente, a gente inicia todo o nosso diagnóstico pela anamnese. É importante a gente perguntar na nossa anamnese se o paciente ele tem prurido, ou seja, se ele coça esse olho, se após o tutor limpar esse olho, essa secreção volta com muita velocidade, né? Então, é comum o tutor relatar que depois que ele limpa o olho, umas 2 horas novamente, essa secreção já está lá presente, então isso é um sinal de alerta. O nosso exame oftálmico, que aí precisa ser feito, né, com equipamentos específicos, né, para o clínico geral, pelo menos uma lupa de aumento, de 3 vezes de aumento, com uma lanterna chamada penlight, né, mas o ideal é através de um biomicroscópio, né, com a lâmpada em fenda, para a gente avaliar com precisão. O que todo mundo tem que fazer nos pacientes que têm olho seco é o teste lacrimal de Schimmer, né? Esses testes, ele vem essas 2 fitas, né, com essa marcação em milímetro, né? E aí a gente vai dobrar a ponta dessa fita sem tocar, porque isso é um papel filtro, então a gente não pode tocar com a mão aqui, então tem essa parte aqui que é para a gente segurar esse papel, vai colocar no meio da pálpebra e vamos esperar 1 minuto, né? E aqui estão os valores normais, de normalidade. Então, nesse 1 minuto, no mínimo, o paciente tem que ter 15 milímetros, ou seja, tem que molhar essa fita aqui pelo menos 15 milímetros. Se molhou 15 milímetros, pelo menos a produção está normal, né? Então, a gente considera normal de 15 a 25. E acima de 25, pode ser que esse paciente esteja apresentando algum desconforto ocular que está produzindo uma lágrima em excesso. De 11 a 14, a gente fala que ele tem um olho seco inicial ou subclínico. De 6 a 10, um olho seco moderado, né? Uma ceratoconjuntivite seca moderada. E abaixo de 6, ali abaixo de 5, um olho seco grave, tá?
É importante também a gente fazer um teste chamado tempo de ruptura do filme lacrimal, para a gente avaliar a estabilidade desse filme lacrimal. Para isso, a gente usa fluoresceína, então a gente pinga uma gota da fluoresceína, eu vou mostrar imagens na sequência para vocês, a gente fecha a pálpebra do paciente, espera um pouco, depois a gente abre, liga um cronômetro, né, coloca uma luz de cobalto, uma luz de azul de cobalto, e a gente vai observar quando essa fluoresceína começa a se desprender da superfície ocular, né? E a gente precisa que ele permaneça ali pelo menos 10 segundos. Então, é importante a gente ter isso na nossa rotina clínica para fazer a triagem desses pacientes. Tanto o teste lacrimal de Schimmer, né, como o teste de fluoresceína, né, e aí a gente tem, por exemplo, a Drogavet, ela fornece, né, ela vende esses testes. Então, como é que a gente vai realizar o teste? A gente vai colocar esse teste no terço medial ou médio lateral da pálpebra, vamos esperar 1 minuto, e depois desse 1 minuto, assim que a gente tirar, a gente já avalia para ver como é que está essa marcação. Obviamente, nem todo paciente colabora desse jeito aqui, então, muitas vezes a gente fecha as pálpebras do paciente, né, segurando o teste com as pálpebras para que ele não caia, tá? Então, observe que é um paciente que já tinha uma secreção mucoide, já tinha melanose na córnea, vasos, né? E aqui um Schimmer de 11, né? Ou seja, já tem uma deficiência na porção aquosa dessa lágrima, tá? Aqui o tempo de ruptura do filme lacrimal, como eu falei para vocês, a gente fecha a pálpebra e abre, e a gente já observa esse desprendimento, né? Aqui a gente tem um filme lacrimal basicamente zero, né? Ou seja, assim que eu abro a pálpebra do paciente, ele já se desprende, ó. Eu já começo a ver o que a gente chama de dry spots, né? É uns pontinhos pretos, que é justamente a lágrima se soltando da córnea, tá? Então, nesse tempo de ruptura do filme lacrimal, vendo a sigla em inglês chamada BUT, Breakout Time, né? Esses dry spots, né? Eles não resultam da evaporação dessa lágrima, mas sim de uma não adesão dessa lágrima, ou seja, de uma instabilidade desse filme lacrimal, tá? E o que a gente tem ali, né, é que um tempo de ruptura do filme lacrimal inferior a 10 segundos, a gente tem ele como um filme instável. Os animais braquicefálicos, Shih Tzu, Pug, eles têm muita estabilidade desse filme lacrimal, então é uma coisa importante para a gente avaliar, porque ele causa uma epiteliopatia na córnea, né, essa instabilidade. Então, a gente vai precisar lubrificar mais os olhos dos nossos pacientes que têm essa instabilidade. Aqui é só com relação ao nível de severidade, né? Então, a gente classifica lá, né, o olho seco em um leve, moderado, severo, né, normal. Então, 1, 2, 3 ou 4. Quanto maior aqui, mais severo. O mínimo que a gente tem que fazer na clínica é o teste de Schimmer e esse tempo de ruptura do filme lacrimal, até porque a gente vai precisar usar anti-inflamatório à base corticoide nesses pacientes. Então, eu preciso saber também se esse paciente não tem uma úlcera, né? Porque se ele tiver uma úlcera, vai estar contraindicado o uso do anti-inflamatório nesse primeiro momento. Então, como é que a gente vai manejar, né, esse problema? Por que manejar e não tratar? Porque o olho seco, ele não tem cura. Então, a gente vai ter que usar a medicação para o resto da vida. Esse paciente ele vai ter que ficar sobre acompanhamento o resto da vida e fazendo uso de colírio de forma crônica, né? Então, só para terem ideia, né, o olho seco vem lá da década de 80 e 90, a gente tinha uma série de formulações que eram utilizadas para tentar tratar esse olho seco, né? As coisas, graças a Deus, foram evoluindo, e hoje a gente tem imunossupressores, na verdade, imunomoduladores tópicos, né? A ciclosporina veio lá em 98 com o Optimune, que era uma medicação pronta, uma formulação pronta. Hoje ainda existe, mas é uma concentração muito baixa, ele só tem em forma de pomada, é a 0,2%, então a gente prefere mandar manipular essas medicações, né? A gente tem a ciclosporina humana, mas também é numa concentração baixa,
e tem um custo alto, que eles vêm em flaconete, então uma vez que você abre, você tem que utilizar e depois jogar fora, né? E de 2005 para cá vieram o tacrolimus e o pimecrolimus, né, e o sirolimus, enfim, mas esses dois aí, né, com novas moléculas. A gente tem uma série de lubrificantes, né, oculares, que a gente vai utilizar no manejo, lubrificantes humanos, alguns veterinários, né, e temos os imunomoduladores, a ciclosporina e o tacrolimus, né. A ciclosporina ainda é o padrão ouro no tratamento, mas alguns pacientes não respondem à ciclosporina, a gente precisa fazer uso do tacrolimus, tem paciente que tem reação alérgica à ciclosporina, a gente faz uso do tacrolimus, tem paciente com uso crônico da ciclosporina, já não começa a produzir mais, a gente faz uso do tacrolimus, a gente pode associar os dois, inclusive, né, naqueles pacientes que são mais resistentes, né. E aí a gente tem algumas drogas adjuvantes, né, antibióticos a gente vai usar em casos bem específicos, né, naqueles que têm uma proliferação bacteriana muito grande, mas anti-inflamatórios a gente vai usar sempre, né, e mucolíticos se tem muito muco presente. Existe uma série de fármacos humanos ali vendido comercialmente, às vezes com a mesma substância em concentrações diferentes, tá? Mas o que é importante a gente saber é o que cada molécula dessa faz como ação, né? Então, hoje, o que a gente tem utilizado bastante, né, de todas essas moléculas, são aqueles que são a base de hialuronato do sódio. Por quê? Porque ele tem na sua composição um glicosaminoglicano, né, e aí ele vai ajudar tanto na reparação dessas células epiteliais, né, e ele tem uma ação sobre a inflamação ocular. Então, eu diria que, atualmente, todos os lubrificantes à base de hialuronato de sódio são os que a gente tem utilizado mais nesse tratamento, né? A gente tem ali pomadas oleosas para aqueles pacientes que têm uma deficiência da camada lipídica, glicerol, óleo de rícino, enfim, né? Então, o que é que a gente faz uso, né? Então, como eu falei para vocês, hoje, com certeza, o ácido hialurônico, né, o hialuronato de sódio, é aquele que tem a melhor resposta clínica na lubrificação desses pacientes que têm olho seco quantitativos. As formulações que a gente tem prontas, né, eles têm uma concentração muito baixa, 0,15%, 0,2%. E a gente pode manipular eles numa concentração de até 1%. Então, eu gosto bastante, né, do hialuronato de sódio a meio a 1%. E a aplicação dele a gente vai fazer de 4 a 6 vezes ao dia, ou até mais do que isso, dependendo da severidade do paciente, tá? Fábio, mas é um paciente que está com o olho seco ali bem leve, um shimmer de 13, 12, né? Posso usar menos? Até pode, umas 2, 3 vezes, mas a gente não pode abrir mão do lubrificante no tratamento do olho seco, tá? E, normalmente, mesmo esses pacientes que voltam a produzir a quantidade de lágrima normal, a gente mantém o lubrificante ali como um adjuvante para melhorar um pouco a resposta do nosso tratamento, tá? Então, a gente faz ali 2 vezes ao dia. É sempre importante alertar o tutor para fazer antes do banho e depois do banho, porque o secador e o shampoo vai dar uma alterada na superfície ocular, então a gente repõe um pouco dessa lubrificação utilizando aí o ácido hialurônico. Uma outra molécula, que daí é bem nova, recentemente, e é manipulada, esse daí exclusivamente pela Drogavet, né, é o ácido hialurônico reticulado. Então, os trabalhos científicos recentes mostram que o ácido hialurônico ele pode permanecer até 3 horas, né, na superfície ocular. Então, pensando no paciente que sai de manhã, volta à noite, né, e ele vai passar o dia todinho sozinho para pingar o colírio ali, né, o ácido hialurônico reticulado sendo uma alternativa bastante interessante. Outra questão importante, né, do ácido hialurônico reticulado é a gente poder manipular outras substâncias junto com ele. Essas outras substâncias também permaneçam mais tempo. Então, a gente pode, por exemplo, a ciclosporina junto com o ácido hialurônico reticulado, e aí fazer com que essa ciclosporina fique ali agindo, dando maior essa produção
O uso de anti-inflamatório, como eu falei para vocês, a gente usa a dexametasona, que a gente está tratando de superfície, e a aplicação vai variar de 2 a 4 vezes ao dia, dependendo da severidade da inflamação. Então, olhos secos mais leves, 2 vezes ao dia. Olhos secos mais crônicos, 4 vezes ao dia, né? E aí, pelo menos 30 a 60 dias, né, até a gente ter aquela superfície ocular desinflamada e a produção de lágrima restabelecida. Não esquecer de fazer o teste de fluoresceína antes, né, para verificar se não tem úlcera. Então, a gente precisa pingar a fluoresceína lá. Se vem desidratada, coloca água de injeção ou solução fisiológica ali em cima, pinga uma gota em cada olho, espera uns 30 segundos, depois lava para tirar o excesso, e aí observa com a luz de cobalto. Se esse paciente não tiver úlcera, aí a gente pode fazer o uso da DEC. Tem as moléculas, né, imunomoduladores, né, que são inibidores da calcinerina, né, ela vai atuar lá nas células, nos receptores das células T, né, são enzimas. Então, a ciclosporina vai atuar nessa enzima aqui, inibindo essa enzima, e com isso fazendo com que ocorra uma imunomodulação desses linfócitos T. O tacrolimus, ele tem o mesmo mecanismo de ação, só que ele não vai se ligar aqui diretamente na calcinerina, mas sim nessa outra enzima, né, na FKBP12. E aí, o que é que acontece? Na hora que a gente tem, né, uma inibição dessa calcinerina, a gente vai ter uma inibição da interleucina 2, que é uma interleucina pró-inflamatória, causando aquela inflamação, e uma inibição da proliferação desses linfócitos T. E aí, consequentemente, a gente vai ter uma estimulação da secreção aquosa da lágrima pelas glândulas que estavam sendo inflamadas, né? A gente tem a ciclosporina, que pode ser manipulada na concentração de 0,2 até 1%, né? Vai fazer ela na aplicação de 2 vezes ao dia, uso contínuo. E aí é sempre a pergunta, eu começo a tratar, né? Então, eu gosto de começar a tratar meus pacientes na concentração de 1%, e se eles respondem bem, depois de 2, 3 meses, eu posso diminuir para 0,5%, e se eles não respondem, eu posso aumentar para 1,5%, para 2%, 2,5%, 3%, né? Alguns colegas, isso não é um consenso, alguns colegas gostam de fazer ao contrário, começar com 0,5%, e aí quando eles não respondem, vai aumentando, né? Eu prefiro começar com uma concentração um pouquinho maior, tendo em vista que aquele paciente já está sofrendo com aquele olho seco já há algum tempo. A gente tem aí também a ciclosporina, né? As modernas, onde tem um poder de penetração e de ação melhor. Aqueles pacientes que estão respondendo com eficácia a ciclosporina. Então, a gente pode fazer da nanociclosporina, né, também aí na concentração variando de 0,2% a 1%, né, 2 vezes ao dia. A gente tem o uso do tacrolimus, na concentração de 0 até 1%, os americanos chamam de super tacro, mas normalmente a gente usa a concentração 0,03%, né, o uso contínuo, né. E para aqueles pacientes que não estão respondendo a ciclosporina, ao tacrolimus, a gente tem a opção do pimecrolimus, nessa concentração de 0,5% e 1%, 2 vezes ao dia. Fábio, posso usar direto o pimecrolimus? Pode. Porém, a gente está gastando bala, né? Se eu precisar de uma molécula um pouco mais forte, né, ou, na verdade, uma molécula diferente, talvez eu não consiga a mesma ação com o tacrolimus e a ciclosporina. Então, a gente reserva o pimecrolimus para aqueles casos mais resistentes, né, ou que tem muita melanose corneal, às vezes ele dá uma clareada melhor do que a ciclosporina, do que o tacrolimus. Como eu falei para vocês, a gente pode utilizar a ciclosporina lá, junto com ácido hialurônico reticulado, para também melhorar essa produção lacrimal. A gente pode usar o ômega, né, os ácidos graxos essenciais, como um adjuvante ao tratamento do olho seco, tá? E aí, esse ômega, né, esses ácidos graxos essenciais, principalmente aqueles ômegas que têm a concentração de EPA, uma proporção EPA-DHA boa, né, ele vai ter um efeito anti-inflamatório, ele vai melhorar
as glândulas, os lipídios, né, produzidos ali pelas glândulas tassárias, melhorar a qualidade do filme, dando uma evaporação precoce, né, vai ajudar também nas células caliciformes, né, também melhora a adesão dessa lágrima, né, nos glicocálices lá das células epiteliais. Então, o que é importante quando a gente vai fazer o uso do ômega 3, né, é observar a concentração no olho seco, a gente precisa ter uma concentração de EPA maior do que uma concentração de DHA. O DHA está mais restrito para aqueles pacientes que têm problemas lá do sistema nervoso central, principalmente. Existe uma série de formulações na veterinária. Esses aqui são aqueles que têm uma concentração de EPA maior, mas a gente também pode mandar manipular, desde que seja respeitada essa concentração, ó, de 1,5 de EPA para 1 de DHA. Né? Então, os trabalhos científicos mostram que essa proporção, atualmente, é a melhor proporção. A gente tem novos imunomoduladores para aqueles pacientes que têm apresentado uma resistência ao tratamento. Então, a gente tem aí o Liftgrast, né? Também produzido pela Drogavet, exclusivamente pela Drogavet. Esse medicamento, né? Ele é um antagonista competitivo, né, das integrinas, que vão inibir a atividade, né, a ativação lá das células T, e com isso diminuir o processo inflamatório. E aí, muitas vezes, a gente usa isso a ciclosporina ou associado ao tratamento, né, para aqueles pacientes também que não estão respondendo ao tratamento. Né? Então, é uma formulação mais nova, mas que a gente precisa associar. Ele, isoladamente, ele tem um efeito, mas esse efeito ele é limitado, né, nos animais. No humano, ele funciona até com relativa eficácia. Mas, na veterinária, muitas vezes a gente precisa associar ele à ciclosporina. A gente tem alguns outros imunomoduladores, mas que a gente não tem aqui no Brasil, só para vocês terem ideia, que tem um custo elevadíssimo, né, utilizado no tratamento do olho seco humano, mas um custo realmente inviável para a gente, é feito de forma injetável subconjuntival. Então, para a gente ir finalizando aqui a nossa aula, né, isso aqui é um algoritmo, né, do olho seco. Então, time abaixo de 15 milímetros, a gente tem que começar a avaliar, considerar outras causas, mas principalmente um olho seco qualitativo e quantitativo, observar se não tem alterações palpebrais associadas. Pacientes que têm time entre 10 e 15, a gente já considera ali subclínico. Né? Se é uma raça não predisposta a olho seco, que hoje praticamente não existe, todas têm uma predisposição, a gente repete com o mês para ter certeza, né? Se der menos do que 15, realmente tem olho seco, e abaixo de 10 a gente já sabe que tem olho seco e tem que iniciar a terapia de qualquer forma. Tá? Então, as dicas para a gente não esquecer. Conjuntivite primária nos cães, ela é rara, então não adianta ficar tratando com antibiótico paciente que tem secreção ocular, tem que fazer diagnóstico, tem que fazer o teste de Schimmer, o tempo de ruptura do filme lacrimal. Secreção ocular não é sinônimo de conjuntivite, tá? Principalmente essas conjuntivites bacterianas. O olho seco não tem cura, isso tem que estar claro para o tutor, que ele vai ter que fazer o uso contínuo, né? Inclusive escrever na receita lá, ciclosporina, tacrolimus, uso contínuo, tá? E antibiótico no tratamento do olho seco só em casos específicos, né? Não é o antibiótico que vai tratar aquilo ali, ok? Então, bem, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Aqui está meu Instagram, meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem mandar por lá, eu posso responder para vocês, né? Mais uma vez, gostaria de agradecer à Drogavet pelo convite, em estar falando de olho seco, que é uma doença tão comum na clínica e subdiagnosticada ou mal diagnosticada pelo clínico veterinário, né? Então, meu agradecimento aí a toda a equipe da Drogavet, que sempre, em parceria com os oftalmologistas, tem promovido a difusão da oftalmologia veterinária no Brasil. Então, obrigado a todos, espero que tenham aproveitado.
Um grande abraço.